a gente como pai, cara, tem que ser a figura de força. Por isso que eu digo que... E aí materializa bem quando eu digo pra vocês que o pior castigo pra um filho é ter um pai fraco e uma mãe puta. E puta é mãe promíscua. E por que isso é ruim? Porque a mulher é a que desenvolve a capacidade de habilidade social, a capacidade de resolver as coisas sem força, a capacidade do amável. E quando isso se converte à promiscuidade, a pessoa não tem o valor das coisas, tudo é sensualidade. E isso desqualifica em maioria dos ambientes que tem valor. E um pai fraco, ele não dá garantia de escolha para o filho. O filho tem que dar conta, porque se ele chegar em casa, o pai é mais um que vai chorar. O pai é mais um fracassado. O pai é mais um que não dá conta. Cara, ser o cara que não dá conta, pra mim é um castigo. Então, pra mim, cara, só isso já me basta pra lutar, pra ficar forte. Porque ser o cara que não dá conta é uma vergonha. Sabe? É pior. São coisas que eu digo que tem coisas que são piores que a morte. Essa é uma delas. Quando você tem uma causa, cara, algumas coisas ficam menores que a causa. Quando você tem uma causa, um sentido na vida transcendental, algumas coisas materiais ficam muito... Morte material. Ficam menores. Porque você tem uma coisa muito maior que isso. Então, a nossa missão como dono do barco, acima de tudo, é ser o cara que garante o não. É ser o fiador das escolhas dos nossos. É aquela pessoa que provém tudo. Que se faltar, não vai faltar, sabe? A tua filha sabe que se ela tiver um relacionamento merda, ela pode voltar pra casa. O seu filho sabe que se ele se meter numa alguma confusão, correr risco, ele sabe que em casa tem segurança. A sua mulher sabe que se precisar, ela volta pra casa. Tem aquela... Todo mundo deve ter visto, né? Não é tão antigo assim, né? Todo mundo odeia o Chris, a Rochelle. Qualquer coisa que irritava a Rochelle na rua, meu marido tem 2 empregos, e ela pedia demissão. Ali é um jeito caricato, mas não deixa de ser verdade. Ela tem um homem forte em casa. Não é milionário, não é rico, mas é um cara que luta, o Júlio é o cara que luta pra não deixar faltar nada. E isso tem que ser a nossa missão. A nossa missão como homem tem que ser garantir o direito de escolha. Porque uma pessoa fraca não garante nada. E se eles são as partes mais vulneráveis da casa, nós que assumimos o dono do barco, temos que se esforçar para que eles não tenham direito de escolha. Porque, imagina, é muito ruim, filho, e alguns de vocês passam por isso, não ter direito de escolha na fase de formação. Porque, naturalmente, na fase de formação, quando você é a parte vulnerável da casa, você é fraco, você tem inseguranças, você tem dúvida. E, pô, andar com dúvida, filho, é o dobro de dificuldade. Sabe, se você tem alguém que te garante, cara, qualquer coisa volta pra casa. Deu tudo errado aí, volta pra casa. Você começa a ter força. Tu fala, cara, eu vou tentar isso aqui. Tu começa a querer ser mais ousado. Eu vou tentar isso aqui porque eu sei que se der merda, eu ainda posso voltar pra casa. Eu vou dizer não, porque, porra, isso aqui eu não admito. Vai contra os princípios. Caralho, mas aí eu vou perder meu emprego. Mas meu pai dá conta, meu pai é o último da fila. Meu pai me garante o direito. E aí a gente dá a oportunidade dos nossos filhos ficarem mais fortes. E aí escolherem seus caminhos. Não é com mais certeza, porque o caminho sempre vai gerar dúvida, mas com mais confiança. Então a gente... Só que assim, filho, tem que entender uma coisa. Não é quando a família chega que você tem que começar a pensar nisso. Você que pretende ser um homem, né? Você que pretende encontrar o homem, você tem que procurar isso muito antes da família chegar. Por isso que eu digo, a prioridade do homem acima de tudo são suas conquistas. Ah, Kadá, mas eu não posso ter relação? Pode. E é até bom que você tenha relações quando você não tem nada a oferecer. Porque aí tu vai descobrir pessoas que realmente te querem pelo que você é.
Mas você não pode trocar suas prioridades. A sua prioridade, acima de tudo, é se estabelecer forte, em condições, para que a sua família, que talvez não exista ainda, possa dizer não. Então você tem que aprender a suportar os processos. Então, quando você entrar numa luta, você tem que aprender a lutar. Então, assim, quais são as 3 coisas que meu pai empiricamente me ensinou que todo homem deve fortalecer? Meu pai me ensinou coisas muito básicas, tá, cara? Mas são de muita importância. O homem tem que trabalhar para poder ter uma família. O homem tem que saber lutar para poder defender a família. E o homem tem que ter uma família. Meu pai fazia uma porrada de merda, mas ele tentava manter a família. Por mais que ele, muita merda ele fez, ele trabalhava pra caralho, mas ele não sabia, ele não tinha uma boa direção, ele não sabia, ele não era um cara muito paciente. E meu pai brigava pra caralho. Minha casa era a única que não tinha muro na minha rua. Ninguém nunca roubou nada na minha casa. A gente ficava lá a semana inteira sem meu pai. Uma vez um cara foi lá desrespeitar. Uma vez só. Deu uma merda do caralho. Meu pai podia ter todos os problemas, mas ninguém testava. Ninguém testava fazer covardia numa casa que só tinha uma mulher e uma criança. Não valia a pena. Então, nós como homem devemos buscar ser forte, ter um trabalho que dê dignidade à nossa família, ter uma família e, acima de tudo, garantir a elas o direito de escolha. A nossa missão é ser o fiel da palavra. O meu filho vai poder dizer não. A minha esposa vai poder dizer não. A minha filha vai poder dizer não. Todo mundo que está no meu barco é minha responsabilidade. E isso me torna homem. E isso, por mais que para um cara fraco pareça um fardo, para quem é forte, filho, é um combustível que sustenta muito mais. Eu não conseguiria, eu me achava muito determinado e muito produtivo. Quando meu filho nasceu, cara, eu descobri que eu tinha 1000 vezes mais força do que eu achei que tinha. Eu fiquei mais forte, eu fiquei mais dedicado, eu aumentei meu foco, minha produtividade ficou absurda. Em 3 anos de vida que meu filho nasceu, né, vamos falar 4, porque vem a gestação, a gente já sabia que... Eu desenvolvi, cara, 20 anos em 3. Mole. Foi quase uma projeção geométrica, né? Geométrica é múltipla, aritmética é proporcional. Uma porra assim. Não sou bom de matemática não, bibliotecário aí, corrige aí que eu tô... Mas eu multipliquei. Porque eu tinha um porquê. Claro que o meu porquê não era talvez tão bem explicado como eu tô fazendo agora. Era uma porra assim, eu não posso deixar faltar pra eles o que faltou pra mim. Eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que dar uma melhor condição pra minha esposa, uma melhor condição pro meu filho. E começa a obra, faz faculdade, faz obra, começa o projeto na internet, e trabalha, acorda 4 da manhã, tem que dar o exemplo, então tem que botar uma carcaça, meu filho tem que ver um pai forte. Tem que começar muito antes. Eu pude acelerar nesse momento porque eu fiz uma base muito antes, mesmo sem entender muito bem. E aí você que agora está começando a vida, se você já tiver isso como referência, vai te ajudar muito, filho. E você, filha, quando for se relacionar com alguém, veja quais são os princípios dele. Não se apegue no que fala, não se apegue no que ele acha, não se apegue no emprego. Se apegue em uma coisa. Quanto esse cara é determinado? Quanto esse cara tá buscando responsabilidade? Como esse cara trata a família dele? Se você fintar essas coisas, você vai ter uma boa referência se o cara é um cara de valor. Porque o cara que não é de valor, filha, ele vai apresentar em alguma área da vida dele o não valor dele. Ele vai ser estúpido com a mãe, que hoje ele não precisa mais dela. Ele vai culpar os outros pelo seu fracasso. Ele vai ter uma ambição medíocre, só quer dinheiro. O cara, para ser um cara que realmente de valor, ele vai ter que ser construído. Os caras prontos, eles já estão com alguém. No geral, todos têm que ser construídos.